Maravilha. Abra a tua Bíblia e vamos mergulhar na palavra do Senhor Jesus. Vamos fazer como a palavra nos orienta. Abra aí, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Abra aí. Na semana passada, nós terminamos falando exatamente da origem dessa igreja tessalônica que surge em meio a sofrimento. Por causa da perseguição lá em Tessalônica, os discípulos que foram se formando lá na igreja falaram, vai Paulo, segue o caminho, nós já estamos aqui, outros precisam ouvir, não é? E aí, versículo 10 de Atos dos Apóstolos diz assim, lê conosco. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia. Foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para aos lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, Paulo está lá na sua segunda viagem missionária, foi desafiado a sair da Ásia para ir para a Macedônia, para a Grécia, e lá começou a surgir um outro grande movimento. Isto é, começou a surgir a igreja de Filipos, uma maravilhosa igreja surge ali, né? E depois perseguição. E aí ele segue o caminho e vai para Tessalônica, prega o evangelho, uma maravilhosa igreja surge ali. Perseguição. E eles vão saindo de perseguição em perseguição. Fica um negócio cíclico. Ele chega, vai à sinagoga dos judeus, como acontece agora aqui na cidade de Bereia. Eles procuram uma sinagoga, obviamente, de judeus. E aí pregam, ensinam, pessoas se convertem e pessoas não se convertem. E aí, perseguição, e eles vão caminhando. Então, a perseguição vai empurrando cada vez mais Paulo a ir à frente. E quanto mais vai, mais prega o evangelho. Interessante, né? Porque aí, mais uma vez, se reafirma aquilo que Paulo vai escrever. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quando ele chega aqui em Bereia, o que é marcante para todos nós é a expressão que estes de Bereia, porque eles foram na sinagoga judaica, e lá na sinagoga judaica, os judeus da sinagoga, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Qual é a diferença aqui? A diferença é que uns queriam realmente descobrir a verdade. Outros brigavam nas fake news. Uns estavam interessados em descobrir se aquilo é verdade. A essência da palavra. Será que esse versículo, esse texto, isso aqui é de Deus mesmo? Será que é a interpretação correta? Será que assim eles não estão inventando, deturpando a palavra? Esse é o processo de cada um, que deveria ser de cada um. E aqui os de Bereia são elogiáveis, porque eles receberam a palavra com vontade. Eles receberam a palavra, peraí, vamos entender, vamos compreender, vamos nos aprofundar,
Vamos mergulhar? Isso aí é apenas papo de fulano? É apenas papo de homens? Ou isso é alguma coisa mais profunda? É de Deus? Hoje tem tantos maus testemunhos e tantas pessoas falando coisas em nome do Evangelho que vem a envergonhar o Evangelho, envergonhar todos nós. E por causa desses maus testemunhos, algumas pessoas usam isso como desculpa para não se aprofundar na palavra. Eu não vou mais na igreja porque a esposa do pastor se enroscou e adulterou. Ué, porque a esposa do pastor adulterou, você deixa Deus de lado, você deixa Jesus de lado? O que tem a ver com isso? O que tem a ver? Porque tem crente safado, ou pessoas que se dizem crentes e são safados. Aí então, por causa disso, a pessoa não quer saber de Jesus, mas o que tem a ver? A questão é se a palavra de Deus, se o próprio Deus já falhou contigo, já falhou comigo, o próprio Deus, o Senhor, aquele que não mente, nunca, aquele que faz cumprir as suas promessas. O pessoal de Bereia é um grande exemplo, pois receberam a palavra e com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para saber se as coisas eram assim mesmo. Se de fato é isso mesmo que esse homem, esse Paulo, esses estão falando aí. O que eles estão falando tem a ver com a palavra? Examina a palavra. Conhecereis a verdade, é conhecer a palavra. Examina, busca, estuda, medita. Mas é muito cômodo para as pessoas jogarem culpa no homens, em circunstâncias, em maus testemunhos, em escândalos. Aliás, a Bíblia alerta isso, a Bíblia diz, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos, mas os escândalos vêm. E o próprio Paulo vai dizer que é até necessário que escândalos aconteçam para saber de fato quem é firme, ou quem está interessado mesmo. Os de Bereia, eles, com avidez, examinaram as Escrituras todos os dias para saber se era assim mesmo, de fato. Com isso, claro, se você estudar a palavra de Deus, se você começar a meditar na palavra de Deus, se você tiver a coragem de ler a palavra de Deus, sem verniz, lê a palavra de Deus, sabe, com cuidado. Lê a palavra. Ora e diz assim, Senhor, me ilumina. Será que é verdade mesmo? Deixa eu conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Muitos creram. Muitos. Estava tudo bem, porque era um pessoal que examinava, que estudava, que queria, que buscava. Era um pessoal que estava interessado, era um pessoal que queria conhecer, saber de fato. Que bom. A ênfase forte aqui é examina as Escrituras. Examinai as Escrituras. Aliás, se você olhar com atenção, cada momento, cada ato, cada fato acontecido, registrado por Lucas, há uma doutrina que é, como se diz, marcada. Dessas doutrinas que são essenciais à fé evangélica. A fé evangélica. A graça. Capítulo 15. A graça. Somos salvos por meio da graça. Favor não merecido. A gente não merece, mas a gente foi alcançado.
a gente foi encontrado por Ele, e Ele derramou graça, Ele olhou para nós e graciosamente Ele olhou e nos amou e deu o seu Filho, e o seu Filho morreu na cruz e pagou os nossos pecados, e nós não podemos pagar, e porque nós não podemos pagar, Ele resolveu dar de graça. O que que pede? Crê. 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 A salvação é pela fé. Não vem de obras. Não vem de algo que você faça para merecer. Não vem de uma grande oferta. Não vem de um bom dízimo. A salvação vem porque você diz, eu creio, eu creio. É pela fé que nós nos apropriamos da salvação. É pela fé que nós nos apropriamos do batismo do Espírito. É pela fé que nós apropriamos da vinda do Senhor Jesus. É pela fé que nós nos apropriamos do céu maravilhoso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vai reafirmando isso de uma maneira muito, muito forte em cada capítulo. Quando entra no capítulo 16, você vai vendo assim, o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. É Ele que cuida, que zela, Ele está no controle das circunstâncias. E eu posso dar graças a Deus por tudo. Dai graças a Deus por tudo. É Paulo que está machucado, açoitado, e ele louva o Senhor, e ele vai descobrir que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. O carcereiro veio pedindo, Senhor, o que devo fazer o que eu devo fazer para que seja salvo? O que eu tenho que fazer? É a pergunta do carcereiro, e a resposta é: você tem que crer, não fazer. O fazer não antecede o crer. É crer primeiro. É crer primeiro. Eu faço as boas obras, eu vivo de uma maneira, eu quero viver da melhor maneira possível, eu quero fazer o bem, eu quero amar, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer, mas porque como reação à fé, como uma consequência natural da fé. Eu sou da luz, não quero andar nas trevas. Eu sou da vida, eu não quero andar perto da morte. Eu já vivi na lama do pecado, eu não quero o pecado, porque o pecado me separou de Deus. Agora eu quero andar perto de Deus, eu não quero que nada me separe desse imenso amor. No capítulo 17, Paulo, no capítulo 17 aqui, quando ele está chegando à igreja de Tessalônica, ele vai anunciar esse mesmo evangelho, vai anunciar o Senhor e coisas marcantes. E aqui no capítulo 17, quando ele chega a Bereia, examinai as Escrituras. Se tem uma coisa que tem que marcar a nossa vida cristã, é uma paixão pela palavra. Pela palavra. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Irmãos, tem tanta gente falando tanta abobrada, com um linguajar evangeliquez, gospel, e vai falando cada asneira, e vai caindo assim na boca do gospel, sabe? Tanta coisinha que às vezes a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque não examina a palavra. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento da palavra. O pessoal da igreja de Bereia, eles eram mais nobres porque eles examinavam as escrituras para saber se era assim. Em outras palavras, não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, importa o que a escritura diz. Importa o espírito da escritura. Importa aquilo que o Senhor nos revelou. Importa o que está aqui. Porque o Deus que criou, é o mesmo Deus de ontem, hoje, o será para sempre. Ele não pode ter variação, não pode ter mudança. Então eu examino a palavra. Eu examino para saber o Espírito, como é que o Espírito agiu, como é que ele age. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, a salvação.
Não é à toa que nós estamos vendo tantas igrejas e tantos crentes que parece que enjoaram de estudar a Bíblia. Parece que eles já sabem muito, mas eles não descobriram a profundidade da riqueza. Não foram profundos na palavra. Interessante. Todo mundo que lê muito a Bíblia diz que não sabe nada. E que toda vez que lê a Bíblia descobre coisas novas. Todo mundo. Até eu, quando leio a Bíblia. Esse dia para trás eu estava lendo um texto e eu fiquei, uau, que coisa, eu nunca tinha percebido esse texto. Gente, por que eu não tinha observado esse versículo? Como é que é isso? Aí eu fico ali meditando, olha, já tinha passado para lá e para cá e não tinha percebido. Aqui, ó. Aqui. Oséias, capítulo, estava lendo esses dias, Oséias 13. Eu gosto muito de Oséias, já li não sei quantas vezes o profeta menor Oséias. Aí de repente estou lendo Oséias 13, e aí me deparo com o versículo 9. Diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Gente, olha que versículo, olha que textaço, olha que coisa espetacular na palavra. Eu fiquei aqui. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Interessante, porque Oséias está falando ao povo de Deus. Quando Josué está para entrar na terra prometida, a palavra de Deus para Josué, Josué, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ser forte e corajoso para você obedecer a tudo que está escrito aqui. Examinai as escrituras. Aí o pessoal de Bereia é nobre. Porque eles pegaram a palavra, peraí, não, vamos ver se é isso mesmo. Se é isso mesmo, então, aí muitos foram crendo, foram vivendo. Não, nós estamos pautados nesta palavra. Puxa vida, que coisa! Quantas pessoas morreram, sofreram, para que eu e você hoje tivéssemos esta palavra, a Bíblia Sagrada. Do Deus que continua falando. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Nós só quebramos a cara, nós só erramos, nós só arrumamos, nós só duvidamos, nós só abandonamos, nós perdemos a coragem, desviamos da palavra, nós vamos para qualquer lado. Ah, eu acho que é assim. Hoje nós estamos vivendo o achômetro dos achômetros. Ninguém estuda, ninguém tem esse, vamos dizer assim, esse ânimo bereano de meditar na palavra. E Lucas, quando fala desse grupo, desse momento, a mim me parece que ele está querendo reafirmar exatamente para você e para mim algo que é basilar: a palavra, a escritura. Não é à toa que hoje nós vemos tanta pressão para que a palavra de Deus seja assim, como se diz, fragilizada, desmotivada. Né? Perca a sua primazia nas igrejas. Uma boa pregação, uma pregação hoje nas nossas igrejas tá assim, é um pedacinho do culto, em vez de ser o ápice do culto, não, foi a pregação, a palavra foi colocada assim já no cantinho. Ainda mais nós nesse tempo que as pessoas não aguentam ouvir um texto grande. Isso que eu faço aqui com você e você participando, você é um herói. Nós somos da resistência. Os nossos estudos aqui levam 45, 1h05. O pessoal nem tem paciência para ligar no YouTube e assistir 45 minutos de estudo da palavra. Na igreja, então, até na igreja, o pessoal está pregando agora, tem que diminuir. Porque na mentalidade do povo está acostumado ao capítulo de novela. Vai lá 10 minutinhos de novela e aí tem o intervalo comercial. Aí depois mais 10 minutinhos, intervalo comercial. Mais 10 minutinhos, intervalo comercial. Assim, e as pessoas não conseguem fixar para estudar a palavra, para examinar a palavra. A gente fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui eu diria, não é místico, não é mágico.
Mas é você dizer assim, eu quero saber se é verdade, se o Deus Todo-Poderoso revelou. Porque se existe Deus, e existe. Se ele tem vontade, e tem vontade. Se ele tem um plano, e ele tem um plano perfeito. Se ele me ama, e ele te ama. Se ele cuida de mim, cuida. Se ele é misericordioso, espera que todos voltem. Então, nesta palavra tem que ter algo para amanhã também, para mim, para a minha vida. E eu quero examiná-la, e eu quero obedecê-la. Então você ler a palavra, e a palavra vai tomando lugar, volume nas nossas vidas. Salmo 119, baita salmo, só para elogiar e falar da palavra. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tantos versículos do Salmo 119 só para reafirmar, reforçar a primazia da palavra, aquilo que os bereanos estavam fazendo. Vamos nos aprofundar nela, aprofundar na verdade. Descobrir os seus propósitos e os seus pensamentos. Isso é essencial. E o inimigo está jogando pesado para que você não leia. Nunca foi tão fácil. Agora você baixa os aplicativos, e aí você tem que tomar cuidado hoje até com isso, porque algumas traduções são tão pobrezinhas, mas está lá no aplicativo e fica parecendo que aquilo é certo. Cuidado. Então baixa várias para você conferir. É uma tradução. Os bereanos nos dão uma grande lição. E aqui, um grande desafio. Onde é que está a palavra? Né? Onde é que está a palavra na sua e na minha vida? Porque é preciso comer e descer para que ela faça parte dos nossos movimentos. É preciso conhecer a palavra para que esta palavra ela faça parte da nossa essência. De tal maneira, quando você vai tomar uma atitude, já o Espírito Santo já trabalha, e trabalha às vezes lembrando a própria palavra para que você não cometa os desatinos que outros já cometeram. Para você se segurar nesta verdade, nesta palavra, neste amor, na salvação. Esse é o grande exemplo e o grande momento aqui. Mas nessa noite eu quero falar de mais um outro. Espero que o tempo nos permita. Além da primazia da palavra, Paulo agora é levado para Atenas. Atenas é a capital. Atenas é a famosa Atenas dos filósofos. E aí, está lá Paulo. E a primeira coisa que acontece é que ele fica enojado com a idolatria. A idolatria ateniense, dominante na cidade. Hoje nós assistimos filmes, e aí tem lá os deuses, o Olimpo, e a gente acha aquilo tudo uma grande fantasia, etc, etc. Mas para eles não era fantasia. Era literalmente seus muitos deuses. E a cidade era tomada com aquilo. De altares para tudo quanto é lugar. Há um Deus, há um Deus. E é exatamente isso que Paulo aproveita. Paulo vai aproveitar, porque eles fizeram altares para tantos deuses. Parece um pouco do catolicismo brasileiro, né? Romano.
em que todo dia tem algum santo, aliás, tem dias que tem vários santos, e aí tem dias que não tem para santo nenhum. E aí inventaram um dia de todos os santos. Vamos inventar um dia em que aí vamos cultuar todos os santos, né? Em homenagem a todos, porque vai que esqueçamos algum e sempre aparece um outro, então todo mundo entra naquele balaio. Que dia que é o dia de todos os santos? Eu nem sei, eu não sei qual é o dia de todos os santos, mas tem um dia que é dia de todos os santos. É um dia para todo mundo. Então, mesma coisa, fizeram lá em Atena um altar e botaram lá ao Deus desconhecido. Isto é, se existir ainda algum Deus que a gente não está sabendo, a gente faz um altar aqui para ele, porque a gente, entendeu? A gente quer estar bem com todo mundo. A gente quer se dar bem com todos os deuses, quer fazer. E como é que se relaciona com os deuses? Fazendo algum tipo de sacrifício, algum tipo de oferenda, algum tipo de festividade, algum tipo enfim. O que os tais deuses querem? Cada um toma conta de uma coisa. Interessante como esses deuses gregos, eles de certa forma, eles se personificaram em tantas outras coisas no Brasil. O Santo Antônio, gente boa, é de casamento. São Judas, das causas impossíveis. O do não sei o que lá, é isso. O outro é disso. Cada um é departamentalizado, né? Então, cada um foi departamentalizando a sua religiosidade. Igualzinho em Atenas, uma religiosidade, uma idolatria de deuses, vou dizer, presos de lindas estátuas, de uma iconografia maravilhosa, de um enfeite, e tudo tão bem feito, porque se tem uma coisa que o grego gosta de fazer é primar pelo belo. Então todas as estátuas, todos os homens são musculosos, são bombadões, todo mundo é muito bonitão, as mulheres, tudo primado pelo belo. E assim o eram. Nós também aqui no Brasil. Uma idolatria vergonhosa. E, sabe, parece que a gente vai perdendo nojo, vai se acostumando. Vai se acostumando com a idolatria. E a idolatria é a mãe de toda porcaria. Se eu poderia dizer que se tem algum pecado pior, eu diria que o pecado pior é o pecado da idolatria. Por que digo isso? Porque a idolatria significa eu tiro o Deus verdadeiro, eu deixo de adorar ao Deus Criador e adoro a criaturas. Lembra de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante? Olha lá, deixa o dedinho em Atos, vire algumas páginazinhas, Romanos 1. Olha só, olha como é que Paulo vai descrever isso. Olha como é que Paulo vai descrever esse abjeto que é adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Isso é idolatria. Isso causou em Paulo, ao chegar em Atenas, um nojo, uma aversão. Como é que podem esse pessoal adorar e servir a tantas coisas criadas? Tantas imagens, tanto isso, aquilo, tanta invencionice. Olha só, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Estou lendo o versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Que detém a verdade pela injustiça. Deter a verdade é segura a verdade. Passa a injustiça. Opa, verdade, para. Sinal vermelho, verde, né? Então, vermelho para parar a verdade e verde para passar aquilo que não presta, as fake news, a mentira, a injustiça, a imoralidade. Porquanto, versículo 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Isso para todo homem, em toda nacionalidade, em todos os países, em todas as religiões, em todas as épocas. Deus manifestou. O que Deus manifestou? Os seus atributos invisíveis, assim como o eterno poder, versículo 20, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isto é, nenhum homem tem desculpa para adorar e servir a coisas criadas, a criatura.
sol, estrela, vaca, boi, homem ou mulher. E quem faz isso é indesculpável, não tem desculpa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se, botando na cabeça, pensando, nós somos sábios e inteligentes, pensando que eram sábios e inteligentes, se tornaram loucos. Versículo 23. E mudaram, isso é idolatria, e mudaram a glória do Deus que não se corrompe, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, que se envelhece, que murcha, que se corrompe, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, em outras palavras, pegaram a glória do Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, e fizeram imagens de homens, de mulheres, de aves, de quadrúpedes, e falaram, esse bezerro é o nosso Deus. Bem. Essa estátua, esse ser maravilhoso, melhor dizendo, esse é o nosso Deus, é o Zeus. Aquele outro. E diz o versículo, por isso, versículo 24, porque pegaram a glória de Deus e transformaram a semelhança de imagem de homens e animais corruptíveis, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por quê? Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Preste bem atenção, isso é idolatria. E é isso que causou nojo em Paulo, é isso que ele vai escrever em Romanos para ficar marcado, e é isso que está no coração dele lá em Atenas, quando ele vê essa coisa de tanta departamentalização, de tantos deuses, de tantos santos do paoco, e o povo adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então preste bem atenção, por essas coisas vem a ira de Deus. E Deus entrega tais homens à imundícia. Então a imundícia, a imoralidade, vem tudo antes do problema e do princípio da idolatria. Isto é, do afastamento do homem da presença de Deus. Notem, eu não medito na palavra, eu não sou como Bereano, eu não me aprofundo na palavra de Deus para saber o que a palavra de Deus diz. E como consequência de eu não me aprofundar no que a palavra de Deus diz, significa que eu me afasto da verdade. Significa que eu troco a verdade pela mentira. Significa que eu deixo as coisas de Deus do lado e pego as coisas que se me vêm com uma casca de sabedoria, com a casca de entendimento, de profundidade, e isso me faz afastar de Deus. E aí o que acontece quando eu me afasto de Deus? Eu crio para mim coisas que se tornam deuses, imagens. Às vezes o dinheiro, que é a avareza, que é a idolatria. Pessoas que confiam mais na sua posse, nas suas condições, do que no Deus que todas as coisas mexe e move. E por causa desse afastamento de Deus e afastamento da palavra, eu vou criando isso, essa religiosidade, essa idolatria que Paulo tá enojado lá em Romanos, lá em Atenas. E em Romanos ele escreve, na carta aos Romanos ele escreve isso.
Ira de Deus se revela porque trocaram. E o que eles fizeram? Eles adoraram e serviram a criatura. Irmãos, prestem bem atenção. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é, para mim, fantástico, mas o apóstolo Paulo, se eu adorar, ou se eu honrar, venerar, valorizar mais Paulo do que Deus, do que Jesus, se eu servi-lo, adorá-lo, ai, São Paulo, maravilhoso. Adorar a criatura. Paulo é maravilhoso, mas se eu fizer isso, o pecado está sobre mim. Porque eu não posso adorar e servir a criatura, coisas criadas, em lugar do Criador. Paulo é muito bom. Maria, mãe de Jesus, mulher maravilhosa. Bendito é o fruto do vosso ventre. És bendita, que mulher abençoada. Mas se eu pegar Maria e der a ela mais honra e mais valor e mais atenção do que o próprio filho, do que a Jesus, do que a palavra, do que o Pai, é idolatria. Porque eu não posso servir a criatura, nem adorar a criatura. Porque o meu negócio é com o Criador. E qualquer outro que entra nesse pacote, ou no meio, entre eu e Deus, esse que entra no meio, desvia-me de Deus. Por quê? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Para ninguém. A quem compararei eu ao nosso Senhor? E se eu posso ir direto a Ele, se Ele abriu as portas para que eu fosse a Ele, por que eu vou a outrem? Ah, mas esse outro é perto de Deus. Para que eu tenho que ir a outrem se eu já tenho Jesus que me leva a Deus? Aliás, é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por Ele. Para que eu preciso que nem político que fica não, eu tô fulano de tal, está arrumando um emprego, uma vaga para isso, para mim, porque aí ele tem acesso ao prefeito, ao governador, aí arruma uma brecha para mim. Ei, não precisa, eu tenho acesso direto, não é? Qualquer um que entra no meio, ou qualquer coisa que entra no meio, é idolatria. É cortar a relação com Deus e é adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Em lugar do Criador. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Jesus bota isso de uma maneira assim diferente. Jesus diz assim: quem amar mais pai, mãe, filho, dinheiro, qualquer coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Exatamente porque atravessou. É idolatria. Eu respeito mais isso do que aquilo, eu honro mais isso do que aquilo. E a idolatria, amados irmãos, é a mãe de toda porcaria. Porque aqui em Romanos diz que por causa dessas abominações, Deus entrega tais homens à imundícia. Deus entrega. Ah, vocês querem chafurdar na lama? Vocês querem mesmo entrar nesse rumo? Vocês querem mesmo isso? É isso mesmo, está aqui. Então Deus entrega. Deus entrega. No versículo 26 diz lá de Romanos 1, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Nós estamos vivendo uma época em que parece que a entrega foi completa. Por causa de quê? Porque falta conhecimento da palavra, falta o desejo de conhecer a verdade, falta a nobreza dos bereanos, falta o desejo de conhecê-la e falta também a repugnância. A festa tal é tão bonita, a festa tal é maravilhosa. Ai, que gostoso. Tem Jesus? Jesus é o centro. Jesus é a razão. Nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o centro.
Se não, cuidado. Você pode estar correndo o risco aqui. Paulo em Atenas, a primeira coisa que ele tem é esse nojo. Nojo pela idolatria. Nojo. E por isso, versículo 17, agora de Atos, capítulo 17. Atos 17, volta para lá, volta lá. Por isso, dissertava, pregava, ensinava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. O que ele pregava? Pregava contra a idolatria. Pregava. Isso produziu nele esse certo nojo. O que vão pensar de nós, o que vão fazer? Querido, ou eu adoro a Deus, ok. Agora, a ação de Paulo é ensino. A ação de Paulo não é violência. A ação de Paulo é pregar. Essa é a arma. Falar. Viver. Ele vai pregar. Haverá aqueles que vão crer, vão se converter, serão salvos. E haverá aqueles que não querem. Essa é a grandeza. E essa é a batalha. Nossa luta hoje não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Como é que os dominadores desse mundo tenebroso continuam escravizando as pessoas? Continuam escravizando as pessoas pela ignorância. Cegaram o entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento. Como é que nós abrimos o entendimento? Pregando, ensinando. É o poder do ensino, da verdade manifesta. Então, o Deus desse século tem cegado. Nosso Brasil tem 500 anos de gente cega. Cega do quê? Da palavra. E por causa da cegueira da palavra, esse povo, então, adora e servem a criatura, pensando que estão agradando a Deus. O problema é que eles pensam, tem muita gente maravilhosa, sincera, piedosa, que aprenderam assim. E eles acham que se eles fizerem certas coisas, eles estão agradando a Deus. E quando principados e potestades, os dominadores assim, conseguem escravizar pessoas assim, o que acontece? Mantém essas pessoas afastadas, longe do conhecimento de Deus. E aí você quer clamar, dizer as palavras do Senhor Jesus: vinde a mim, quem tem sede, vem a mim, vem a mim. Você não precisa ir ao João, ao Pedro, a Maria, ao Zé, ao Antônio, ao pastor fulano, ao padre. Não, você não precisa. Você vem a mim, disse Jesus, disse o Senhor. Quem tem sede, vem a mim, beba, eu darei. Aprendei de mim, medita, seja como os bereanos, medita na palavra, come, vive, absorve esta palavra. Creia na palavra. Tenha coragem de examinar a palavra. Mas o poderoso deste mundo tenebroso quer manter as pessoas na escuridão.
E o pior é quando ele faz isso dentro da própria igreja evangélica, que tem como primazia da igreja evangélica, é o fato de estudar e meditar a palavra de Deus. Se tem algo que as igrejas protestantes fizeram, foi tirar a Bíblia lá do buraco escondido, secreto, e trazer para casa. Você pode ler, você pode meditar, você pode examinar. Examina tu. Esta é a grande arma da igreja evangélica. Medita na palavra, leia a palavra, estude a palavra. Pare de falar abobada. Não é à toa que o diabo está querendo jogar isso para que os próprios evangélicos se tornem com mente obscurecida. Aí não se entende, não se perdoa. Por quê? Porque é a arma dele. É a arma dele. E a nossa arma qual é? Continuar estudando a palavra. Insistir na palavra. Vá para a igreja. Leia a tua Bíblia em casa. Releia o que nós estamos vendo. Estude. Deixe essa palavra tomar posse no seu coração. Só do Senhor vem o socorro. Só do Senhor. Só. E quanto mais obscurecido estão as pessoas, porque não conhecem a palavra, elas então vão atrás de outras coisas. E vão misturando. É um secretismo, é um misticismo, é uma religiosidade de cada um que aflora. O importante é ter fé. Não. O importante é você crer em Jesus. Não é fé pela fé ou em qualquer coisa. Porque se eu tiver fé numa coisa criada, se eu tiver fé numa criatura, essa fé, ela produz a ira de Deus sobre mim. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade, deixa a verdade, entendeu? É a fé que vale. O crer aqui é crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem temos vida. Ele é o Senhor, Ele garante vitória, Ele é nosso Pai, é Redentor, Ele deu a sua vida por nós e Ele voltará e nós estaremos para sempre com Ele. Vivamos na sua verdade, na sua promessa, na sua essência. Mas a nossa batalha está aí. Ou eu deixo de usar a palavra, que é a espada, e eu vou enferrujando, a minha esgrima é fraca. Eu não treino. Eu não sei mais comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Eu não sei usar a minha arma de ataque e de defesa, que é a Bíblia, a espada da verdade. Me torno presa fácil. Afastado da palavra, corro o risco de colocar qualquer coisa no lugar do Senhor. Qualquer coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que assim como Paulo e como os de Bereia, nós tenhamos avidez pela palavra, para saber se é assim, e obedecê-la, por fazer cumprir os seus propósitos, e obedecer a sua verdade, e amar o Senhor com toda a força, com todo o nosso coração, com toda a nossa essência. Adorando e servindo
o Criador, nosso Pai, nosso Salvador. Fica firme, varão. Fica firme, minha irmã. Não é à toa que Paulo vai dizer que ele sei em quem tem crido. Eu sei. E sei que ele é poderoso, porque o nosso Deus está vivo. Vivinho, vivinho. E caminha conosco. Que ele te abençoe e te guarde. Que ele faça o teu caminhar e o teu viver brilhante. Porque ele anda com você e comigo. Deus te abençoe. Fica firme. Fica na palavra. Fica em Jesus. Uma boa noite. Vamos orar? Pai Santo, levanta, Pai, uma geração de homens e mulheres desejosos de conhecer a Tua palavra. Conhecer a Tua verdade, as Tuas veredas. Conhecer os Teus planos e se colocar à Tua disposição para Te servir e Te adorar. Senhor, liberta o Teu povo, liberta o Brasil, liberta-nos, Senhor, de toda idolatria. Ó Senhor, reina sobre esta nação, reina sobre a minha vida, reina sobre a vida dos meus irmãos que agora ainda estão aqui comigo. Reina, Senhor, Tu és o Rei. Arranca de nós tudo, Senhor, que não tem a ver com a santa doutrina, a Tua santa palavra, o Teu santo evangelho. Arranca de nós, Senhor, e faz com que a gente viva para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós clamamos com o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de graça sobre a sua vida. E eu quero pedir as suas orações para conosco, aqui com a Missão Projeto Zero. A Missão Projeto Zero, ela é uma missão que está dando seus primeiros passos. Nós temos um trabalho missionário em Foz do Iguaçu, queremos ter ali uma base missionária. Há muitos muçulmanos que entram por ali, mais de 20% da cidade de Foz já é muçulmana. A igreja precisa acordar para essa realidade. Nós temos ali uma base missionária e queremos que vocês orem pelos missionários de Hernani Vicínia para que eles tenham a direção e a graça de Deus. Também temos um trabalho aqui em Colombo, está o pastor Antônio Felisberto, Ivanilda. Orem por eles, para Deus dar força, garra, sabedoria nesse lugar difícil, mas também onde o Senhor quer e está fazendo coisas novas e coisas maravilhosas. Também o trabalho em Joinville, onde está lá o Felipe. Ore mesmo pelo trabalho ali em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. E então nós estamos pedindo a ação de Deus. E por nós também, que estamos nos mudando sábado para São Francisco do Sul. E lá em São Francisco do Sul, você já sabe, nós queremos ter a igreja, o acampamento, a sede da missão Projeto Zero, um seminário, um Instituto Missionário Projeto Zero, para preparação, para estudar a palavra, para propagar esta palavra pelos 4 cantos, para onde o Senhor mandar. Então ore para que Deus nos dê força, graça, saúde, né, e que a gente nunca perca o foco. Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir, lá de São Francisco do Sul, continuaremos o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Um beijo no coração e compartilha isso para a glória do Senhor Jesus. Um abraço.